Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu ensino a raiz quadrada. Primeira coisa, o que é uma raiz quadrada? A raiz quadrada para mim é uma tradução errada do latim. A gente não fala raiz quadrada. Quando a gente pensa em raiz quadrada, a gente pensa em lado do quadrado. Como assim lado do quadrado? Por exemplo, aqui eu tenho um quadrado. Com 4 quadradinhos eu formei um quadrado. Então eu posso falar que o número 4 é um número quadrado perfeito. Por que ele é um quadrado perfeito? Porque com 4 quadrados eu monto um quadrado. O que quer dizer a raiz quadrada? A tradução correta seria o lado do quadrado. Qual que é o lado do quadrado? É 2. Então eu falo que a raiz quadrada de 4 é 2. Mesma coisa com o número 9. Se eu pegar 9 quadrados, com 9 quadrados, eu consigo montar um quadrado maior. O que isso quer dizer? Que o número 9 é um número quadrado perfeito, porque ele faz um quadrado. Então, quanto que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9, tradução errada, tradução correta. Lado do quadrado 9. Qual que é o lado do quadrado? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, raiz quadrada de 9 igual a 3. O número 1. Número 1 é um quadrado perfeito. Com um quadrado eu monto um quadrado. Qual que é o lado do quadrado 1? É 1. Se eu pensar o número 5, número 5 não é um quadrado perfeito. Com 5 eu não monto um quadrado. Com 6 eu não monto um quadrado. 6 não é um quadrado perfeito. Vamos colocar 25? Não, vamos colocar 16, né? Já estou pulando para um número muito grande. 16 é um número quadrado perfeito. Com 16 quadradinhos, eu monto um quadrado. E qual é a raiz quadrada de 16? Ou seja, qual é o lado do quadrado 16? 1, 2, 3, 4. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. E com 20? 20 não é um quadrado perfeito. Com 20 eu não monto um quadrado, só monto um retângulo. Então o número 20 não é quadrado perfeito, ele não tem uma raiz quadrada exata. Mas o número 25 é um quadrado perfeito. Com 25 quadradinhos, eu monto um quadrado maior. Quanto vale a raiz quadrada de 25? 1, 2, 3, 4, 5. A raiz quadrada de 25 é 5. Qual vai ser o próximo, então? Eu só vou conseguir montar um outro quadrado com essa quantidade de peças. 36 quadradinhos. 36 é um número quadrado perfeito. Ele é um número quadrado perfeito porque eu consigo montar um novo quadrado com 36 quadradinhos. Quanto vale a raiz quadrada de 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, raiz quadrada de 36, acho que eu falei 16, né? Raiz quadrada de 36 é 6. Mas, professor, eu não tenho quadradinhos em casa, eu não brinco com quadradinhos. Como que eu posso pensar em quadrados sem utilizar esse material manipulável que você tem? Então, segue a próxima dica. Agora, se você não tem os quadradinhos, a gente pode usar um papel quadriculado ou simplesmente desenhar, porque a gente não precisa ter quadrados exatos para a gente conseguir imaginar quantidade de quadrados. Então, por exemplo, quando eu penso em raiz quadrada de 4, eu preciso pegar 4 quadradinhos e montar um quadrado. Então, aqui eu peguei 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos para montar um quadrado. Quanto que vale o lado do meu quadrado? Vale 2. Então, aqui eu falo que a raiz quadrada de 4 é 2. Mesma coisa se eu quero calcular a raiz quadrada de 16. Eu preciso pegar 16 quadradinhos. 1, 2, 3, 4... Então, a gente vai tentando montar, nossa, aqui eu passei, foi demais. Então, a gente tenta montar de uma forma que você consiga pegar 16 quadradinhos. Então, aqui eu consegui pegar 16 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quanto que vale o lado do meu quadrado de 16?
vale 4. Então, eu posso falar que a raiz quadrada de 16 é 4. Do mesmo jeito, se eu quero saber se esse número é um quadrado perfeito, se ele tem raiz quadrada exata, eu vou tentar fazer a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20, eu preciso pegar 20 quadradinhos. Eu sei que se eu fizer o 4 por 4, vai dar 1016. Eu precisaria de mais 4, então. Então, eu vou completar dessa forma, assim. Então, agora, na verdade, o meu quadrado... Deixa eu mudar a cor aqui. É esse daqui. Ele virou um quadrado? Não, aqui tá um retângulo. Quando eu pego 16 quadradinhos, eu não consigo montar um quadrado. Ele vira um retângulo de 5 por 4. Então, ele não é um número quadrado perfeito. Então, não existe a raiz quadrada exata de 20. Quais são os quadrados perfeitos? O número 1 é um número quadrado perfeito. Eu consigo montar um quadradinho com um quadradinho, claro. O número 4 é um quadrado perfeito. O 5, o 6, o 7 e o 8 não são. Qual é o próximo? O número 9, porque eu consigo fazer um quadrado de 3 por 3. O próximo é um quadrado de 4 por 4, então o número 16 é um quadrado perfeito. E aí nós temos o número 25, que é um quadrado perfeito. O número 36 é quadrado perfeito. 49 é um quadrado perfeito. Vou acelerar. Então, esses são os principais números quadrados perfeitos. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido uma outra maneira de calcular raiz quadrada, a não ser ficar pensando na tabuada. Então, raiz quadrada de 81, que número vezes ele mesmo, que deu 81. Então, uma outra forma é a gente tentar desenhar os quadradinhos e verificar quanto que dá a medida de cada lado desses quadrados. Até a próxima!